Ontem a gente deu o início, né, ao tema 2 e hoje vamos continuar. Mas ontem eu falei de modo muito geral, né? A gente não tinha praticamente nem começado direito. Então vamos lá. México, agora a gente vai falar sobre a economia do México. Não é difícil, viu? Esse tema não é complicado. O outro também não foi, não achei. Se vocês acharam, pode me dizer aí, mas não achei complicado, não, o outro tema. Esse aqui também estava bem facinho de entender. Ontem eu falei que o México tinha economia diversificada. Aí eu disse até assim, gente, diversificado significa dizer que não é homogêneo. Tipo assim, não é um país que produz e exporta só um determinado tipo de produto. O México é um país que consegue produzir e exportar produtos de setores diferentes. Mas aí ontem eu falei que é um país que se destaca principalmente no primeiro setor da economia e no segundo setor da economia. Pode anotar no livro de vocês. Aí eu disse até assim, o que é o primeiro setor da economia? Alguém lembra? O que é o primeiro setor da economia? Compreende o quê? Lembra que eu falei que tinha 3 setores na economia? Primeiro setor, segundo setor, terceiro setor. Aí eu falei assim, o México é um país que produz e exporta mais... produz e exporta mais, não, perdão. É um país que tem a economia diversificada e aí ele se destaca em 3 áreas, né? Na área extrativista, principalmente de minérios, na área de agropecuária e na área de indústria. Aí eu disse até assim, é um país que se destaca no primeiro setor e no segundo setor da economia. Aí o que é que quer dizer esse primeiro setor da economia e o que é que quer dizer esse segundo setor da economia? Lembram? O segundo é a indústria. Segundo é a indústria. Pronto, perfeito. O México é um país que tem um parque industrial diversificado. A gente vai ver já falar um pouquinho sobre a indústria do México. Eles conseguem produzir muita coisa, né? Diferente, de produtos diferentes. Então, eles têm aí um setor industrial até bem desenvolvido. E a gente vai ver que é graças às maquiladoras. Vamos falar delas já. Elas são bem importantes para a história industrial do México. As maquiladoras, que são empresas montadoras de produtos. Mas o México também se destaca bastante no primeiro setor da economia, que compreende o quê? Alguém sabe? Primeiro setor da economia é o setor de quê? Qual a atividade? Alguém dá um chute aí para Turismo. se vocês têm alguma noção. Oi? Turismo. O quê? Turismo. Qual foi? Eita, eu nem pergunta? falei do terceiro setor, né? Mas vou falar ainda, peraí. Qual é o primeiro setor da economia? É o setor de agricultura, Agricultura, pecuária. ativismo. Isso. Eu ia falar agricultura. Agricultura, pecuária e extrativismo. Anota o livro de vocês, os setores da economia. Primeiro setor da economia, coloca aí. Agricultura, pecuária e extrativismo. Agricultura, pecuária e extrativismo. Aí, segundo setor da economia, indústria. Toda a galera que trabalhar com indústria faz parte do segundo setor. E alguém já deu spoiler. Tem uma atividade comercial que eu nem tinha falado ainda, né? Eu ainda ia falar dela. Tem uma atividade comercial no Mexicana que vem, ao longo do tempo, se destacando bastante, que faz parte do terceiro setor. Mas, como eu falei, o México é um país que se destaca bastante no primeiro setor e no segundo setor. Mas tem uma atividade do terceiro setor que é muito importante para o México também, que é a atividade o quê? Terceiro setor é o quê? Turismo. Turismo, né? Perfeito. Então, terceiro setor da economia compreende a atividade de comércio e de serviços. Bote aí no livro. Primeiro setor, agricultura, pecuária e extrativismo. Segundo setor, setor de indústria. Terceiro setor, setor de comércio e serviços. E como atividade turística requer toda uma logística de comércio e de serviços que vão ser prestados, né? Então, faz parte aí, principalmente do terceiro setor da economia, que é o setor de comércio e serviços. E dentro desse terceiro setor da economia, a atividade comercial que o México mais se destaca assim, a nível internacional é o setor de turismo. E a gente vai falar já do turismo. Mas, como eu falei, né, eu tinha dado um spoiler para vocês ontem, dizendo que o México se destacava bastante, né, principalmente no primeiro setor e no segundo setor. E a gente vai falar desses setores agora. Mas não deixando de destacar essa questão do turismo aí, certo? Faz parte do terceiro setor, principalmente. Oi, Maria Clara. Quer falar? Levantou a mão? Quero. Você sabia que o peso mexicano só vale 25 centavos aqui? Não tinha visto a Um peso comparação. mexicano.
Mas eu sabia que valia menos. Sabia que valia menos. Não sabia a cotação. Você olhou de quando? De ontem ou de hoje? Olhou Eu ontem? olhei ontem. 25 centavos? 25 Vixe, centavos. bem É porque eu desvalorizado. arredondei, mas estava menos de Menos, 24 centavos. vixe. Tem como a gente olhar isso diariamente, né, na internet. Mas é isso mesmo. O peso, ele vale menos do que o real. Embora a nossa economia esteja em uma crise econômica, né, que isso pode promover uma desvalorização da nossa moeda também. A gente não sabe o que vai acontecer futuramente, que já está acontecendo, né? Nossa moeda está bem desvalorizada em relação ao dólar, em relação ao euro e tudo mais. Mas em relação ao peso, tanto o peso mexicano quanto o peso que é utilizado aqui em outros países próximos a gente, principalmente na América do Sul, que também se utiliza peso, vale menos do que o real. E aí até compensa para você, se você quiser viajar para um país desse, né? Porque como a nossa moeda é mais valorizada, a gente tem um poder de compra maior nesses países, de certa forma, vale a pena, vale super a pena. Sim, então vamos lá, né? Falei que a economia do México era bem diversificada, é um país que se destaca principalmente no primeiro setor e no segundo setor, e no terceiro setor tem a questão do turismo. Outra coisa sobre o México é que o México faz parte de um bloco econômico chamado NAFTA, né? NAFTA, que é isso aqui, ó. NAFTA, tem aqui, ó, NAFTA. Circula esse bonitinho. Esse bloco econômico é uma zona de livre comércio. Pode botar aí. O NAFTA é uma zona de livre comércio entre 3 países. Entre os 3 países da América do Norte, que são quais? Estados Unidos, Canadá e México. Estados Unidos, Canadá e México, pronto. No ano de 1994, foi feito um acordo, né, entre esses 3 países. Eles assinaram um documento, né, dando iniciativa para uma zona de livre comércio entre eles 3. Abriram não, né, eles criaram esse bloco econômico formado por esses 3 países da América do Norte. E o objetivo, obviamente, desse bloco econômico é promover a economia dos 3 países, facilitar, né, as trocas comerciais entre esses 3 países. Dentro desse bloco econômico do NAFTA, que foi criado em 1994, é um bloco que tem que mais de 20 anos, né? Tá se encaminhando aí para completar futuramente 30 anos de existência, mas ele tem mais de 20 anos. Foi em 94 que ele surgiu. E hoje ele tem até um membro que ele como é que eu posso dizer? Ele é associado. Não é um membro pleno, como é o México, como é os Estados Unidos, como é o Canadá. É um membro associado. Participa ali de algumas decisõezinhas. Que é o Chile, que é um membro associado ao NAFTA. Mas membro efetivo mesmo, só são 3. Estados Unidos, Canadá e México. Sim, aí vamos lá. Então, eles criaram esse bloco econômico para promover a economia dos 3 países. Existe uma livre circulação apenas de produtos, de serviços, né, e de capitais, né, capital money. Tipo assim, o Canadá quer investir dentro em uma empresa ou abrir empresas dentro do México, então existe uma certa facilidade para isso acontecer. Os Estados Unidos quer investir em alguns locais do Canadá, também existem facilidades para isso. Por quê? Porque eles fazem parte de um acordo, de um bloco comercial, né, formado por eles 3. Agora, não existe dentro desse bloco livre circulação de pessoas. Não existe. Porque eles só são uma zona de livre comércio. Dentro de uma zona de livre comércio, é um tipo de bloco econômico em que há apenas a livre circulação de mercadorias, serviços e capitais. Só isso, certo? Aí existe também dentro da zona de livre comércio, para que esse comércio seja bem diversificado entre eles 3, entre os países que fazem parte, né? Se reduz ou se elimina algumas tarifas alfandegárias sobre produto. Resumindo, se reduz ou se elimina alguns impostos, aquele impostozinho que a gente paga no produto, né? Todo produto a gente paga um imposto sobre ele. Então, quando um país faz parte de uma zona de livre comércio, de um bloco econômico, que é um tipo de zona de livre comércio, como o NAFTA, né, que é o acordo da América do Norte, se reduz ou se elimina alguns impostos de produtos para facilitar ainda mais a compra desses produtos, certo? E promover também, né, a venda dos produtos e a compra de produtos. E também de serviços que podem ser prestados, né, de um país para o outro e por aí vai. Ok? Então, o NAFTA, ele é muito importante, é um bloco econômico extremamente importante para o México. Por que, Ana Beatriz? Porque foi com a criação do NAFTA que o México começou a se aproximar, a se interligar cada vez mais aos Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos. Dos 2 países, né,
dos outros 2 países que fazem parte do NAFTA, o México é um país muito integrado, muito dependente, a palavra é essa mesma, muito dependente da economia dos Estados Unidos. Por que eu digo dependente? Porque praticamente mais de 80% de tudo que o México exporta vende para fora, para o mundo, né? 81% de tudo que ele exportou no ano de 2016 foi para os Estados Unidos, foi destinado aos Estados Unidos. Então, e isso aí é em decorrência principalmente do NAFTA, viu? Por quê? Porque o NAFTA, ele meio que favorece, facilita, né, as trocas comerciais dos países que fazem parte do bloco econômico. E como os Estados Unidos, o México e o Canadá estão dentro desse bloco, então existe ali uma facilidade maior para que eles consigam exportar os seus produtos para esses países membros do bloco. Então, é por isso que a gente diz que a economia do México é uma economia muito dependente da economia dos Estados Unidos. Mas essa dependência tão forte, ela começou principalmente com a criação, em 1994, desse Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA, certo? Entre Canadá, Estados Unidos e México. Mas isso não quer dizer, professora, o México não tem boas relações comerciais com o Canadá? Tem sim, bastante. Sendo que dos 2 países que fazem parte do NAFTA, o México é muito mais ligado, né, aos Estados Unidos do que o cordão umbilical é assim, não foi cortado não, é juntinho, né, com os Estados Unidos, do que com o Canadá, certo? Mas, entenderam isso aí de forma geral? O que é o NAFTA, o bloco econômico, formado em 94. Qual é o tipo do bloco econômico? Anote aí no livro. É uma zona de livre comércio. O que é que existe dentro desse bloco econômico? Apenas a livre circulação de mercadorias, serviços e capitais. Só isso. Quais são os benefícios? Quais são os benefícios desse bloco econômico? Dessa zona de livre comércio chamada NAFTA? Os benefícios são a eliminação ou a redução dos impostos ou tarifa alfandegária sobre os produtos, para facilitar, tendo em vista facilitar, né, o comércio entre os países membros. Anotem isso aí, porque não tem no livro de vocês não, viu? Eu tô dizendo? Eu vou anotando aí essas informações, isso é importante. Vai cair na prova de vocês. Pronto, anotaram? Tem alguma dúvida? Qual a importância do NAFTA para o México? Se eu perguntasse na prova. Qual a importância do NAFTA, desse bloco econômico, para o México? Vocês vão dizer o quê? Facilitação de comércio. Do comércio com os Estados Unidos, principalmente. O NAFTA deixou o México mais dependente ainda dos Estados Unidos? Sim. Deixou, né? Deixou, porque de certa forma favorece ainda mais as trocas comerciais entre eles dois. E aqui tá dizendo, olha o dado alarmante que tem aqui, né? 81%. 81% é muita coisa. 81% de tudo que o México vendeu no ano de 2016 foi para os Estados Unidos. Então, é uma economia extremamente dependente dos Estados Unidos. Vamos falar agora do setor industrial. Eu falei que até a indústria no México era uma indústria que conseguia produzir diversos tipos de produtos, né? O seu parque industrial, o parque industrial mexicano é um parque industrial bem diverso. Não se destina a produzir somente um único tipo de produto. E aqui vai destacar alguns setores, né, da indústria que o México se destaca. Vocês não precisam ficar decorando essas coisas não, viu? Pelo amor de Deus. Não decorem isso, não se massacrem. Mas é só para a gente, a título de informação. A indústria do México começou a crescer muito na segunda metade do século XX. Aí, quando a gente fala segunda metade do século XX, Ana Beatriz, você está se referindo a quê? A partir de 1950 para frente. A partir de 1950 para frente. Ou seja, quando eu falo segunda metade do século XX, começa aí em 1950 e vai até, né? Até quando? 2000, né? Que é o final do século. Todo século termina em 00. E todo século inicia 01. Pronto. Então, na segunda metade do século XX, o México começou a intensificar ainda mais suas atividades industriais, começou a receber muito investimento estrangeiro também para a implantação de indústrias, graças a duas coisas principais, né? O livro destaca aqui duas coisas principais. O que é que faz com que o México se torne um país interessante para o mercado internacional, para o capital internacional, que faz com que, sei lá, países venham a investir dentro do México, a implantar indústria dentro do México. O que é que atrai? O que é que o México tem que, né, gera uma certa atração assim para o mercado internacional? Venham para aqui que aqui tem isso e isso aquilo. Tem duas coisas no México que é bem interessante, que chama atenção para o mercado internacional. Grifem no livro de vocês. Quais são essas duas coisas? Que o México meio que chama atenção para o mundo.
tem ali mão de obra. Calma. Oferta de Mas se mão não de obra tivesse, e matérias-primas baratas. bicha, se não tivesse, porque geralmente uma empresa ela vai em busca de quê? Em um país, quando ela quer se instalar. Vai em busca de. Como que eu posso dizer? E várias vantagens, né? É porque matéria-prima. De matéria-prima tem como se Matéria-prima, produzir. mão de E mão de obra obra, barata também. uma legislação ambiental flexível, um país que oferece incentivos fiscais, um litoral ali muito propício para ela escoar seus produtos, né? E por aí vai. O México oferece duas coisas bem interessantes para o mundo. Duas coisas. Anotem no livro de vocês, grifem aí. A oferta de mão de obra, ou seja, tem uma mão de obra abundante, né? Grande quantidade de pessoas para trabalhar. E, além de ter uma oferta de mão de obra abundante, tem também uma mão de obra muito barata, ou seja, o salário de um mexicano é um saláriozinho baixo, certo? Que compensa para empresas transnacionais se instalarem lá no México para aproveitar essa mão de obra barata. Mão de obra barata e outra coisa que eles têm também, ó, em abundância, é matéria-prima para a produção industrial. Então, eles têm essas duas coisas que atraem a nível internacional, né, para empresas do mundo todo. Quando elas visam o México, elas estão visando essas duas coisas principalmente. A questão da mão de obra, que é barata, certo? O salário do mexicano é baixinho, é barata. E a matéria-prima, que também tem abundância e é barata também. Ó, o livro destaca aqui, ó. Mão de obra e matérias-primas baratas. Perfeito, não é isso que a empresa quer? O que é que faz com que o capitalismo ele não pare nem um segundo, né? O lucro. As empresas não são movidas pelo lucro e para você lucrar você precisa de quê? Exploração, né? Você precisa explorar. Então, quando você encontra um país que oferece a matéria-prima necessária para você produzir seus produtos e essa matéria-prima ela é abundante e ela é barata, perfeito. E aí você encontra ainda um outro fator que é extremamente importante para a lucratividade da empresa, que é pagar pouco os trabalhadores, certo? Mão de obra barata, perfeito. Então ela cai para dentro e adora essa situação. O que é que acontece? Na segunda metade do século XX, a partir de 1950, o setor industrial, se bem que a economia também, mas eu quero falar especificamente da questão industrial. A indústria no México começou a crescer muito, a atrair muito investimento estrangeiro, né, a se diversificar, e aí começou a receber muitas empresas transnacionais. Lembram o que são essas empresas? O que são essas empresas transnacionais? Como é que elas se destacam? Por que elas são chamadas de transnacionais? São empresas que estão o quê? Como é que elas atuam? Oi, som. Oi, testando, ok. Oi, oitavo ano. Oi. Vocês estão aí? Gente, já que ninguém vai responder, eu vou tentar responder. Fala. As empresas transnacionais são empresas como, tipo, um exemplo. Da McDonald's no Brasil, você vê que tem tanto... a McDonald's dos Estados Unidos, você vê que tem tanto aqui no Brasil, quanto também em diversos outros países, porque é uma empresa, assim, famosa e que ainda por cima se instala em outros países, por causa que tem certos países também que você falou, que facilita a entrada delas. Perfeita. O nome transnacional vem do fato de que essas empresas, ela tem a sua produção industrial que transcende o seu espaço nacional. Tipo, toda transnacional, ela tem um país de origem, né? Ela é de um país de origem específico. Ou ela é uma empresa estatal, que pertence ao estado de um país específico, né? Ou ela é do setor privado, mas essa pessoa que é dona dessa empresa, ela é de um país específico, né? Obviamente. Então, toda transnacional é aquele tipo de empresa que a sua produção transcende seu espaço nacional, vai além do seu espaço nacional. Elas se caracterizam por estarem espalhadas, né, no mundo, espalharem, dispersarem seu processo produtivo. Elas estão produzindo, aí tem filiais espalhadas pelo mundo todo. Por quê? Porque elas estão sempre em busca de vantagens. Então, e elas têm uma sede, né, no seu país de origem, que geralmente não, que é a sua sede administrativa. Tipo, todas as decisões da empresa, a lucratividade da empresa é toda destinada para a sua sede, que fica no seu paísinho lá de origem dela. Mas as suas filiais, né, são espalhadas pelo mundo todo.
Por quê? Porque essas empresas, elas têm essa dinâmica de se espalharem pelo mundo em busca de uma maior lucratividade, né? Tanto elas podem ir em busca de um mercado consumidor amplo, quanto da mão de obra barata que o México oferece, quanto de incentivos fiscais que um país pode oferecer, ou então, sei lá, infraestrutura que o país oferece, uma legislação ambiental pouco flexível, né, que não tem muita fiscalização das coisas que a empresa pode fazer lá e tudo mais. Enfim, essas empresas, elas buscam outros países porque elas buscam vantagens. Quando eu digo vantagem, você tem que pensar logo no lucro, porque é isso que elas pensam no lucro, sempre. Elas geram emprego no país onde elas se instalam? Geram, Ana Beatriz, geram. Geram emprego, sim, óbvio. Tem gente que adora quando a empresa transnacional vem para o país. Ah, vai gerar emprego, vai movimentar a economia, blá, 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 blá. Mas para onde é que vai a lucratividade da empresa? Vai ser investida no país onde ela se instalou? Ela investe o dinheiro que ela lucra aqui? Não. 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 De jeito nenhum. A lucratividade dessa empresa vai toda para o seu país de origem, para a sua sedezinha lá administrativa, vai toda para lá, certo? Então, gera emprego? Gera, mas além disso, não tem muita coisa não, né? E geralmente essas empresas hoje em dia, elas são empresas muito automatizadas, tipo assim, que não usam muita máquinas muito complexas, geralmente robôs também utilizam, então não precisa de muitas pessoas. Então, geralmente elas estão contratando cada vez menos pessoas, né? E isso é mais uma coisa negativa, né? Enfim. Então, ó, por que eu estou falando dessas transnacionais? O México, a partir de 1950, começou a receber muitas empresas transnacionais, principalmente empresas transnacionais dos Estados Unidos. E aí, ó, a gente tem mais um fator, né, que comprova essa dependência do México em relação aos Estados Unidos. Muitas empresas dos Estados Unidos se instalaram naquela zona de fronteira, né? A fronteirazinha aqui, ó. Nessa zona aqui de fronteira com os Estados Unidos, no norte do México. Justamente pelo fato que a gente já sabe, né, que eu já falei para vocês milhões de vezes. É uma ação dos Estados Unidos estratégica. É estratégia isso aí. Estratégia de quê, hein? Se instalar aqui nessa região ao norte. Se concentrar principalmente na região de fronteira com os Estados Unidos. É para fazer o quê? As zonas especiais, né, que chama. A Zona Franca. Eles criaram a Zona Franca aí. Mas eles instalaram essas empresas justamente no norte do México, por quê? É só porque é próximo dos Estados Unidos? É porque eles queriam gerar emprego no México? Porque eles estão preocupados com a economia mexicana? É só isso? Porque eles são solidários com a situação do México, que é um país muito desigual socialmente? É por isso? Ou porque eles querem barrar alguma coisa? Por causa que no México não tem coisa muitas de drogas, aí eles barram. De certa forma, passa a gerar emprego nessa região norte, né? Barra aí a grande saída de mexicanos para os Estados Unidos. E também fica de olho nessa questão do tráfico, né? Tráfico de drogas, tráfico de pessoas, nessa região aqui de fronteira. Por isso que os Estados Unidos construíram essa barreira, porque o México é muito cheio de negócio de drogas, tráfico. Isso, tráfico. Mas, Aí, principalmente essa galera também que sai de forma ilegal, né? Muita gente sai daqui do México rumo aos Estados Unidos em busca de melhores condições de vida. Além dessa questão, né, do tráfico que existe, que é um fato, realmente existe. Existe muita gente também que sai do México em busca de melhores condições de vida, né? Que não pode não estar ligada aí ao tráfico, seja de pessoas ou de drogas. Também uma galera daqui, eu falei ontem, 3 paisezinhos que mais saem pessoas da América Central, passa pelo México e vai para os Estados Unidos, são esses aqui, Guatemala, El Salvador, o El Salvador e Honduras. São esses paizinhos aqui também demandam muita gente que passa pelo México e vai aqui, atravessa a fronteira com os Estados Unidos. Então, de certa forma, instalar empresas transnacionais no norte do México é meio que uma estratégia, né? É você matar aí como é que diz o ditado? 2 coelhos na cartada só? Uma coisa assim, né? Enfim, eles, de certa forma, passam a movimentar a sua economia, porque eles começam a implantar indústrias que eles vão ganhar com isso, mas também tem essa questão de que eles conseguem controlar mais, barrar mais a entrada de pessoas para os Estados Unidos. Tem esse lado aí positivo. Tem alguém falando comigo no bate-papo? Cadê? Transnacional, empresa que atua em vários países simultaneamente. E falem nas aulas, viu? Pelo amor de Deus. Falem. Não fique com vergonha de falar, não. A gente tem que falar. Quando a gente não fala, a gente fica com dúvida. E ficar com dúvida não é legal, porque aí a dúvida vai até na hora da prova e você não tira dúvida.
E a gente não pode ter medo de errar, não, porque todo mundo erra, viu? A gente tem que normalizar isso aí também, essa questão do erro. Isso é normal. Sim, então vamos lá. Então eu falei que a partir da segunda metade do século XX, a indústria mexicana começou a crescer bastante, graças à vinda de muitas empresas transnacionais, sobretudo dos Estados Unidos, rumo ao México. Principalmente ali se concentrando no norte do México. Mas tem outros... No México, as cidades que são mais desenvolvidas são os grandes centros urbanos, certo? Os grandes centros urbanos do país se destacam mais no setor industrial. Quando a gente fala de grandes centros urbanos, eu estou falando de cidades geralmente grandes, né? Cidades grandes, que tem ali uma grande urbanização, grande quantidade de pessoas habitando as zonas urbanas. Então, aqui se destacam algumas cidades, né, no México, como a cidade do México, que é a sua capital, Guadalajara, Monterrey, Veracruz e Tampico. Essas são as cidades que se destacam, né? Grandes centros urbanos no México que se destacam no setor industrial. Dá para vê-las aqui, eu acho. Cadê? Não, aqui não. Ó, Tampico aqui, ó, na pontinha leste do país, ó. Tampico, Veracruz, ó. Veracruz, Cidade do México, Guadalajara, aqui nessa pontinha oeste. Faltou outra. Monterrey, né? Cadê Monterrey? Onde é que fica Monterrey? Monterrey. Aqui, ó, Monterrey. Também outra cidade. Já Monterrey é uma cidade que fica mais próxima dos estados. Mas repare que são grandes centros urbanos. Todas elas são grandes centros urbanos. Mas isso não quer dizer, eu não estou eliminando o fato de que nessa região aqui de fronteira, ó, também é uma região muito rica em indústrias, viu? Não estou eliminando isso, não. Só estou dizendo que, tipo, o maior número de indústrias no país se concentra nas grandes cidades. Sim, os setores que se destacam, né? Eu ia falar isso aí agora, ainda há pouco. Eu estava dizendo, o México se destaca, consegue produzir de tudo no setor industrial, mas ele se destaca em alguns tipos de setores, né? De produtos, né? E aqui já vem destacando quais são esses setores que o México se destaca no setor industrial. Ó, o têxtil, né? De tecidos, roupas e tudo mais, têxtil, alimentício, automobilístico, petroquímico, siderúrgico e metalúrgico. Eu falei ontem para vocês e vou falar hoje. O produto que o México mais exporta é um produto do setor extrativo. Lembram qual é? Eu falei ontem. O produto que ele mais exporta, que ele mais vende para o mundo. E para os Estados Unidos, obviamente, né? Lembram? Alguém lembra qual é o produto que o México mais exporta, mais vende? Não lembram? Petróleo. Petróleo, isso, exatamente. Ó, a indústria mais importante para eles, né, atualmente, continua sendo a petroquímica. Aí, mas tem um probleminha, porque o petróleo do México é um petróleo pesado. Aí eles têm que refinar o petróleo, se tornando uma coisa cara para eles. Então, não é tão vantajoso o petróleo deles. E aí acaba que eles têm uma grande despesa na produção de petróleo. Mas é o principal produto deles, de exportação. É o principal produto de exportação do México. Mas eles também se destacam nesses outros setores, né? O têxtil, alimentício, automobilístico, siderúrgico e metalúrgico. Siderúrgico de aço, ferro, né? E metalúrgico, metais. Pronto. Agora vamos falar das maquiladoras. O que são empresas maquiladoras? O nome maquiladora em espanhol quer dizer montadoras. Empresas montadoras. E aqui no Brasil a gente tem uma grande área montadora de produtos. Fica lá na região norte do Brasil, na capital do Amazonas, que é Manaus. Né? Lá em Manaus existe a Zona Franca de Manaus. Também é uma grande região industrial do Brasil, onde existem diversas empresas maquiladoras. O que é isso? Montadoras, que montam produtos. Recebem peças de vários países e montam aquele produto aqui no Brasil, lá em Manaus, e revende, ou para o Brasil, e vende, né, na verdade. Vende ou para o Brasil mesmo, mas grande parte vai para o mundo, espalhada no mundo inteiro, é distribuída para o mundo. Lá no México também acontece tem muitas empresas que são montadoras. Essas empresas montadoras se destacam aqui, nesse setor, como eu falei aqui, ó, nessa região de fronteira. Elas se concentram principalmente na região de fronteira com os Estados Unidos, que é justamente aquelas empresas que eu falei ainda há pouco, que elas começaram a se instalar no México na segunda metade do século XX. Lembra? Principalmente empresas estadunidenses. Outra coisa, tem gente que pensa que essa região aqui de fronteira só existe empresa dos Estados Unidos. Não. As maquiladoras não são locais, não são empresas apenas dos Estados Unidos. São empresas montadoras de produtos. Grande parte delas são, sim, estadunidenses, são, sim. Mas tem também empresas de outros países, viu?
localizadas no México. A gente vai falar de uma francesa já já, que está localizada aqui no México também. E é uma montadora de produtos, é uma maquiladora. Então, não tem empresa maquiladora apenas dos Estados Unidos, mas grande parte delas são dos Estados Unidos. Fixem isso aí. A partir da década de 1960, foi originada no México, foi criada no México uma legislação para dar início para atrair mercado, como é que eu posso dizer? Mercado não, Beatriz? Para atrair capital estrangeiro, né? O México visando atrair o mercado estrangeiro, atrair o capital estrangeiro e atrair também, ampliar o seu setor industrial, começou a implantar uma zona franca, né? Eles criaram uma zona franca. Ana Beatriz, o que é uma zona franca? Uma zona franca é uma região industrial onde existe facilidades para produzir produtos e exportar produtos. Geralmente, nas zonas francas, existe uma eliminação de imposto sobre o produto. Então, por exemplo, se a minha empresa vai se instalar na zona franca ali de fronteira do México, ela vai ter o que de vantagem? Certo? Ela vai ter o que de vantagem? Ela é uma maquiladora, ela é uma montadora. As peças vão vir aqui do Brasil, que eu vou comprar do Brasil, vão para lá, e quando chegar lá, eu vou montar o produto e escoar a produção. Isso visando duas coisas no México, né, que tem bastante. A oferta de mão de obra, principalmente, e a questão da matéria-prima. Mas no caso da maquiladora, você elimina essa questão da matéria-prima, por quê? Porque empresas maquiladoras são empresas que montam produtos, só isso. As peças já vêm do mundo todo, né, prontinha, chega lá e só monta o produto. No caso dessas maquiladoras, elas aproveitam muito a questão da mão de obra barata mexicana, certo? A mão de obra barata mexicana. E aí, imagine essa situação, que eu tenho uma empresa montadora, né, maquiladora lá no norte do México, as minhas peças vão vir daqui do Brasil, porque vou mandar daqui, para mim é mais vantajoso, vou mandar daqui para lá para o México, para o norte do México. Quando chegar lá, eu vou comprar essas peças do Brasil, vai sair daqui do Brasil para lá, eu não pagarei imposto sobre essas peças, porque dentro de uma zona franca existe uma legislação especial. Quando você fala em legislação especial, Ana Beatriz, você está falando de quê? Existem leis específicas para esses locais industriais. Leis que favorecem ainda mais a lucratividade das empresas. Então, isso é bom para a empresa.